As penalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, começam a valer a partir de domingo, agora, 1º de agosto. Empresas que não atenderem às regras poderão sofrer punições que vão de advertências, multas de até 2% do faturamento, multas limitadas a 50 milhões de reais, até o bloqueio dos dados. Vai caber à Autoridade Nacional de Proteção de Dados a aplicação dessas sanções. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado criminalista Lucas Carapiá, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Lucas. Bom dia, Jefferson. Prazer é meu estar aqui falando com vocês. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Lucas, a LGPD, ela está em vigor desde 2018, ou seja, de lá para cá, exatamente o prazo que as empresas tiveram para se adequar a essas novas normas. E quando a gente fala em adequação, a pergunta que vem é a seguinte: que providências são essas que as empresas devem ter tomado ou ainda precisam tomar para garantir a proteção dos dados de seus clientes ou das pessoas em geral aí que acabam disponibilizando seus dados nessa relação comercial, relação profissional que a gente tem aí no nosso dia a dia? Pois é, Jefferson, essas providências, inclusive, foram prorrogadas algumas vezes. As empresas em geral, não só as empresas, mas também entidades governamentais, e a gente está falando aí não só de, por exemplo, no caso das empresas, aquelas que sejam muito bem estruturadas, com uma carga grande de pessoal. Aí você tem desde a padaria da esquina até as grandes empresas que trabalham efetivamente com dados digitais, elas precisarão se adequar. E, embora a lei já esteja vigente, muitas empresas, em verdade, o que a gente percebe é que a cultura da proteção de dados ainda é algo muito incipiente. Os consumidores, inclusive, não percebem, na maioria das vezes, a dimensão de importância que se tem para a preservação dos seus dados pessoais. Ou seja, quais seriam as medidas efetivamente adotadas? Em geral, as empresas têm que adotar medidas no sentido de evitar que as informações que dizem respeito às pessoas que sejam seus clientes ou seus funcionários acabem de alguma forma sendo utilizadas para fins indevidos ou até mesmo para além daquilo que a própria empresa se propõe a fazer. Então a gente passa a ter um cuidado maior com a qualidade desses dados, a quantidade desses dados e a finalidade para a qual essas informações estão sendo colhidas. Isso gera consequências muito práticas no nosso dia a dia. Lucas, quando a gente fala em armazenamento dos dados, envolve também a segurança da informação. Eventualmente, as empresas que recolhem esses dados e que têm um sistema invadido, por exemplo, elas podem eventualmente ser responsabilizadas por essas informações virem a público? Podem sim, Fernando. A gente tem tentado, em relação à LGPD, criar um ambiente de integridade em que as empresas acabam sendo corresponsáveis, né, pela informação. E quanto mais medidas para evitar esse resultado de um vazamento, de uma utilização indevida de dados, quanto mais medidas sejam tomadas, isso com certeza influenciará na sanção administrativa, por exemplo, né, e até nos desdobramentos em outras áreas, como a área do consumidor, como a área criminal. Ou seja, a empresa não teria como evitar completamente o vazamento de dados. Esse não é exatamente um objetivo que se entenda possível, evitar 100%, mas uma vez que ocorra qualquer tipo de incidente, se a empresa demonstra que tomou todos os cuidados necessários, adotando um programa de integridade de dados, adotando sistemas de proteção, medidas práticas para que esses dados sejam armazenados e tratados de maneira segura, então certamente essas empresas ou não teriam a sanção, a depender da quantidade de medidas que adotassem, ou se houver a sanção, essa sanção seria realmente muito, muito menor do que no sentido de não se adotar algum tipo de medida.
eventualmente, se o consumidor se sentir prejudicado com o vazamento de informações até básicas, como, por exemplo, você tem interesse em contratar um determinado serviço de internet, coloca os seus dados num formulário buscando contato e aí diversas empresas acabam entrando em contato com você. Quando o cidadão ele se sente prejudicado, como é que ele pode proceder para usar a Lei Geral de Proteção de Dados para, de alguma forma, evitar mais desgastes como esse? Pois é, isso é bem interessante, porque a gente tem uma lei aí que ela se desdobra em diversas áreas, né? Então, você fala de consumidor, a gente tem aí já uma atuação dos órgãos de defesa do consumidor, os diversos órgãos que a gente conhece, que já tem sido, de alguma maneira, também muito efetiva, né? Então já há aplicação, eventualmente, de multas por órgãos administrativos de defesa do consumidor, isso independente da LGPD. O que ocorre quando alguém sofre vazamento de dados, e a gente no âmbito, por exemplo, criminal, tem tido muito esse tipo de situação, é que a pessoa passa a ser vítima de diversas fraudes e a partir daí realmente fica sem saber o que fazer. Existem alguns mecanismos que podem ser utilizados. Então, em relação ao consumidor, os próprios serviços de proteção ao crédito têm espécies de alertas que podem ser feitos. Você faz esse alerta através do preenchimento de um formulário e aquelas pessoas que consultam os serviços de proteção ao consumidor vão saber que aquele consumidor, por exemplo, foi vítima de algum tipo de fraude. Isso consegue diminuir bastante a quantidade de fraudes. Outras medidas, como informações a órgãos diversos, como informações à Receita Federal, informações à própria Previdência Social. Tem algumas pessoas que sofrem, por exemplo, com empréstimos consignados, e você pode, em relação à Previdência Social também, fazer uma espécie de travamento em relação a qualquer tipo de empréstimo consignado. Então, isso são só algumas das medidas que se deve tomar e que só dá uma ponta da extensão do quanto um vazamento de dados pode prejudicar a vida de alguém. A gente tem realmente relatos e casos de pessoas que basicamente só fazem hoje as coisas presencialmente, dada a quantidade de prejuízo que já tiveram por conta dos seus dados. Então, até, por exemplo, uma compra com cartão de crédito, essa pessoa, na maioria das vezes, não consegue fazer, se não confirmar que é ela mesma, através de uma linha específica que seja, por exemplo, disponibilizada pelo banco. Pois é, Lucas, então realmente interfere muito. Você falou que a cultura da proteção de dados ainda é incipiente aqui no Brasil, e eu fico imaginando aqui tanto para quem recebe esses dados quanto para quem fornece os dados pessoais, não é? E hoje a gente percebe que é raro, por exemplo, você chegar num estabelecimento comercial e o atendente lá não pedir pelo menos o seu CPF, às vezes até um cadastro completo ali, você não tem cadastro aqui ainda, então me dê seus dados e tudo mais. Ou seja, nesse dia a dia, como é que o consumidor pode ter a garantia de que aqueles dados não vão ser vazados? Pois é, uma coisa muito interessante que a LGPD faz é exigir que aquele detentor do dado, né, aquele que vai tratar o dado, ele precisa justificar o motivo pelo qual ele precisa daquele dado em específico. Né? Claro, sem considerar os dados sensíveis que não podem ser armazenados. Então, se ele vai pedir, por exemplo, o nome da mãe, o nome do pai, isso tem que ter uma justificativa. E essa justificativa precisa ser informada. Então, me parece que também as empresas ainda não estão totalmente adequadas, porque o consumidor fornece dados e não é informado de maneira clara e objetiva sobre o motivo pelo qual ele está fornecendo aquele dado. E aí, consequentemente, a cultura, como você mesmo falou, ela também acaba não se formando no grupo da sociedade. Tanto é que a própria autoridade nacional, ela já estabeleceu um planejamento estratégico e nesse planejamento existe uma previsão de consulta à sociedade. Né? Me parece que esses primeiros 2 anos do planejamento estratégico, conforme está anunciado, 2021 a 2023, serão de muito reforço dessa cultura da proteção de dados, tanto para as empresas e entes que em geral devam tratar dados,
quanto para o consumidor, para que ele passe a ter noção, dimensão de como ele é pautado, por exemplo, em suas escolhas, se dados importantes dele comecem a circular entre as empresas. Na verdade, continuem circulando, né? Porque eles já circulam num nível que as pessoas não imaginam. Eu falei mais cedo que as empresas que não atenderem a essas novas regras, elas poderão sofrer punições que vão de advertências, multas, até o bloqueio dos dados. Como é que vai se dar a fiscalização para saber se de fato aquela ou aquela outra empresa deixou vazar os dados? Como é que vai se dar essa fiscalização? Pois é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi formada recentemente, é que ficará responsável por essa fiscalização e pela aplicação das eventuais sanções. Até hoje, a gente tem na lei uma previsão da existência de um processo, né, um chamado devido processo legal, em que, identificado o incidente de vazamento ou de má utilização de dados, ou de não tratamento de dados de maneira adequada, a gente teria, a partir desse incidente, um provável processo administrativo correndo junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, nesse sentido, se ofereceria defesa e tudo mais, mas aquilo que a gente comentou antes é que vai ser importante. Então, vai se perguntar quais medidas foram tomadas para evitar que tal incidente acontecesse. E caso, obviamente, não haja uma resposta satisfatória e não se apresente essas medidas, realmente as sanções poderão ser aplicadas. A gente fala muito de sanções como a multa, né, que pode chegar, que seria 2% do faturamento no máximo, né, chegando até 50 milhões de reais por infração, mas há outros, para determinadas empresas, há outras sanções muito mais graves, por exemplo, a proibição de utilizar a sua própria base de dados pessoais. Hoje, as chamadas Big Techs, né, as empresas que trabalham com tecnologia e com dados, a maioria delas tem um valor muito maior no mercado pela sua estrutura de dados, pela quantidade de dados pessoais que ela tem, do que pela sua própria estrutura física de pessoal. E quando então, as sanções são realmente muito importantes. E quando a gente fala em vazamento de dados, seja esse vazamento intencional ou não, você vê, o Fernando ali levantou a hipótese de um hacker invadir lá o seu sistema, roubar os seus dados, ou seja, a empresa não teve ali a intenção de vazar, mas acabaram sendo vazados os dados. Quando ocorre isso, a gente imagina que é vazamento de dados com que objetivo? Porque a gente sabe, no mercado muitas vezes tem empresas que compram, não é, cadastro de clientes, de empresas, ou seja, de uma hora para outra uma empresa tem lá uma lista de vários potenciais clientes ou potenciais fornecedores, tudo ali já prontinho. Isso é uma prática que já vinha ocorrendo. Isso também seria ilegal? Vazamento de dados com fins escusos ou não necessariamente? Como é que defina melhor para a gente o que seria então esse vazamento de dados? Pois é, muito interessante o seguinte, a gente tem de fato uma troca de dados entre as empresas que é muitas vezes consentida pelo consumidor. E quando você tem, por exemplo, uma empresa só, por exemplo, de telefonia e de repente você recebe ligações de outras empresas de telefonia com informações muito particulares, você diz, olha, mas eu nunca tive relação com tal empresa. Exatamente. Ou seja, existe aí, a gente não sabe qual o limite da legalidade, né? Então, muitas vezes há uma troca de dados consentida pelo consumidor, e aí me parece que o consumidor não saber que está consentindo essa troca de dados entre empresas é um defeito do tratamento dos dados. Então, essa informação consentida, ela é uma preocupação da LGPD. Se o consumidor, por exemplo, acessa um aplicativo desses de pontos, como tem agora muitos, e não fica claro para ele quais empresas fazem parte daqueles pontos e quais empresas utilizarão os dados deles para fins de propaganda, isso acaba tendo um impacto que me parece, se essa informação não é bem dada, isso pode sujeitar sim a empresa a algum tipo de sanção. Por outro lado, existem os vazamentos que são feitos por crackers, de modo que
a gente tem realmente na chamada Deep Web, né? Que seria uma espécie de mercado negro da internet. A gente tem uma quantidade de dados que pode ser comprada ou até disponibilizada gratuitamente. Quando nós falamos de pessoas que são vítimas de fraudes, é muito comum que você consiga os dados dessas pessoas facilmente acessíveis nesses bancos, nesses sites. Então, essas quebras de dados às vezes acontecem sem nenhum tipo de troca comercial direta. O cracker quebrou aquela base de segurança, muitas vezes pelo prazer de ter conseguido fazê-lo e disponibiliza esses dados na Deep Web. Uma outra questão, Lucas, é que houve uma discussão na formação da Autoridade Nacional da Proteção de Dados e também no próprio Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Como é que está essa questão da efetividade desses dois órgãos aqui no Brasil? A partir de 1º de agosto também entra em vigor as diretrizes para a formação dos processos de regulamentação no âmbito da Autoridade Nacional. Então, me parece, Fernando, que eles também estavam se estruturando para que, a partir de agosto, já fosse possível efetivamente estabelecer diretrizes e, a partir daí, seguir com o planejamento estratégico. É interessante para quem tiver interesse em pesquisar esses planejamentos, o planejamento estratégico, o regimento interno da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso já foi disponibilizado, né, no site da ANPD e tem ali algumas diretrizes de como eles atuarão. De fato, ainda não tenho notícia de uma intervenção que tenha sido mais prática e todos os anúncios que a gente tem acompanhado, entrevistas com os membros da ANPD, tem sido no sentido de fortalecimento de uma cultura de proteção de dados. E tenho certeza, portanto, que no planejamento estratégico, algo muito forte nesses 2 primeiros anos vai ser entender o mercado, entender como as empresas e as pessoas poderão se relacionar e, a partir daí, estabelecer quais medidas mais efetivas poderão ser tomadas. Para a gente encerrar, Lucas, como é que os empresários em geral, aliás, não só os empresários, mas entidades, poderes públicos, enfim, como é que todo mundo pode ter acesso a essas regras de proteção de dados? Porque eu aqui às vezes tenho lá o meu negócio, o meu comércio, não tenho o menor desejo de agir de forma escusa, quero sim proteger direitinho os dados dos meus clientes. Como é que se dá, como é que a pessoa adquire esse conhecimento para saber que está protegendo corretamente os dados de seus clientes? Olha, Jefferson, tem alguns princípios que precisam ser verificados e que são de fácil compreensão e a pessoa precisará, então, passar a refletir sobre essas perspectivas, né? Por exemplo, o de que se você recebe a informação de alguém, seja o nome, seja o tipo de coisa que a pessoa gosta de comprar, você recebe uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de proteger aquela informação. Então a regra é a da proteção da informação. E se você não sabe para que você vai pedir aquela informação, você não pode pedir. A informação, para ser armazenada nas suas bases de dados, no seu caderninho, por exemplo, a gente fala muito de dados como se fosse num sistema digital, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente, pode ser um caderninho de clientes que tenha lá em uma pequena loja. Então, nesse nível, onde você vai guardar esse caderninho? Para que você tem informações que não dizem respeito diretamente com o seu negócio? Se você tem essas informações, provavelmente você estará violando a LGPD. Então, em princípio, uma preocupação com a informação do outro, né, tratar a informação pessoal do outro como um direito que deve ser preservado, é um passo muito importante na criação dessa cultura. Agora, em relação aos aspectos mais técnicos,
Aí realmente as pessoas precisam começar a discutir mais, participar de fóruns, ouvir programas como o de vocês, que fazem um grande trabalho em relação à informação do público. Então é importante estar inserido no contexto de discussão da LGPD, percebendo que isso hoje é uma obrigação tanto de quem coleta dados quanto de quem trata, e um direito exatamente das pessoas que detêm esses dados. Lucas Carapiá, advogado criminalista, também professor da Unijorge, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela participação aqui conosco, atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo, bom dia, até uma próxima, Lucas. Eu que agradeço. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, é um prazer retornar. Agora são 7h47 na Tarde FM.